Arthur Lira tem atuado para frustrar os planos de Bolsonaro e dos bolsonaristas? Eu faço esse questionamento porque toda aquela celeuma em torno da CPMI dos atos antidemocráticos que os bolsonaristas estavam falando que iam usar para fustigar o governo Lula deu uma murchada. Tanto é que 4 deputados retiraram as suas assinaturas do pedido de abertura da CPMI. E a CPI lá do Senado já acabou. Esse pedido é a prioridade máxima do Bolsonaro, ele já afirmou isso para os seus correligionários. Ele quer foco total dos bolsonaristas para a abertura dessa comissão parlamentar, porque assim ele pode organizar a oposição e fustigar o Lula. Só que eu vejo que essa CPMI também é uma forma do Arthur Lira mostrar que ele está dentro do governo. E na sua opinião, você acha que o Lira atuou para desidratar essa CPI? Você acha que o Bolsonaro está fulo da vida com o Lira? Deixe seu comentário, deixe seu like se você gosta do Bolsonaro bravo e frustrado e se inscreva no canal. O foco do Bolsonaro nesse momento, pessoal, enquanto ele prepara a sua volta dos Estados Unidos, é justamente a abertura dessa CPMI na Câmara dos Deputados e no Senado. Uma CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, ela contém deputados e também senadores. O Bolsonaro, na reunião da semana passada do PL, falou que ele quer foco total e dedicação dos bolsonaristas para a abertura dessa CPMI. Isso seria muito importante, primeiro para dar um corpo à oposição que está completamente perdida e principalmente para poder fustigar o governo Lula. Bolsonaro aparentemente vai voltar ao Brasil, não porque ele quer comandar absolutamente nada, mas porque existe todo um temor que haja uma prisão cautelar contra ele por fuga de domicílio, onde ele cometeu as infrações. Já expliquei tudo isso, tem vídeo no canal, o link tá aqui no card. Só que todos os planos do Bolsonaro e dos bolsonaristas para poderem fazer todo esse auê está indo por terra, porque essa CPI está ficando, ou melhor, essa CPMI está ficando cada vez mais fraca. O portal IG afirmou que 4 deputados retiraram as suas assinaturas do pedido original. O relator do pedido, ou aquele que está protocolando o pedido, é o deputado André Fernandes, que está sendo investigado pela participação nos atos antidemocráticos. Então essa CPMI ela é uma excrescência desde o início, porque os bolsonaristas vão investigar eles próprios. Isso não vai acontecer. Eles só estão querendo tumultuar o ambiente, turvando as investigações e com o objetivo também de fustigar o governo Lula. Os 4 deputados que retiraram as suas assinaturas foram eles: o Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro, o Célio Silveira, que é do MDB de Goiás, o Pastor Gil, do PL do Maranhão, ou seja, da base bolsonarista, e o José Nelto, que é do PP, o partido do Arthur Lira de Goiás. Então isso tudo é muito interessante. A gente não sabe quantas assinaturas esse pedido possui para ser aberto. Os bolsonaristas falam que já tem assinaturas suficientes, mas nós não sabemos se agora ele pode sair ou não. E o que nós também não sabemos é se o Arthur Lira pressionou esses parlamentares para que eles retirassem as suas assinaturas ou se foi uma pressão do governo. Isso é extremamente importante, pessoal. Eu tenho falado para vocês, já até tem comentário, link no card, que a posição do Arthur Lira com relação a essa comissão parlamentar mista de inquérito vai ser muito importante para nós observarmos como ele vai lidar com o governo Lula. Se ele está em base de apoio do Lula ou se ele está contra o governo. Então nós vamos ter que observar esses movimentos do Lira e o desenrolar da abertura dessa comissão ou não. Como que esse pedido vai avançar? Eu acredito, sinceramente, que o Arthur Lira pode ter influenciado pelo menos no José Nelto, que é do PP. A gente sabe que o PP tem tentado fazer base com o governo Lula porque é muito mais fácil para eles, né? Porque o Lira, ele é um político pragmático, pessoal. O Lira, ele é pragmático. Ele não se importa quem está no governo. Ele quer fazer base com esse governo. Porque a forma do Arthur Lira e desses políticos tipos do Arthur Lira de perpetuarem-se no poder, de continuarem sobrevivendo politicamente, é muito básico, muito tradicional. Eles precisam estar ocupando cargos específicos, eles ou aliados, como por exemplo a presidência de uma Funasa, de uma Itaipu, de um Banco do Nordeste, de uma Codevasf, para poder alocar recursos para os seus domicílios e as suas bases de votos. Ah, tem corrupção lá? Eventualmente tem corrupção, mas o que eu quero dizer é o seguinte:
esses políticos mais tradicionais, eles precisam ter ações concretas, projetos. Eles precisam abrir uma escola, abrir um hospital, pavimentar uma rua, para que eles possam ter votos e continuarem assim sobrevivendo na política. É diferente dos bolsonaristas. Os bolsonaristas, eles sobrevivem na política não com projetos, mas sim com auês. Porque os projetos deles, como nós vimos na Folha de São Paulo, uma reportagem que saiu hoje, são projetos assim inconstitucionais, atacando minorias. São projetos que eles fazem que não vão ser aprovados, mas eles vivem nessa fumaça das redes sociais enquanto eles fazem votações para projetos neoliberais que acabam tirando direitos justamente da população que vota nessas pessoas. Mas eles não precisam de pautas concretas, de projetos concretos, porque eles vêm principalmente da internet, onde tudo é muito mais dissipado. Mas já os políticos tradicionais, como no caso do Lira, eles querem ações concretas nas suas localidades. Por isso que ele não tá nem aí com os bolsonaristas. E por isso que os bolsonaristas, claro, estão fulos da vida com essas retiradas de assinaturas, pressionando nas redes sociais. Óbvio, porque o alvo dessa CPMI é o Flávio Dino. Eles querem, claro, tumultuar as investigações para não ser presos, para não serem presos e também para dificultar o avanço das investigações e eventuais punições. Mas eles querem atacar o Flávio Dino, que hoje é o político mais exposto do governo Lula, o ministro mais exposto do governo Lula, mais do que Dani do Vaguinho e qualquer outro, mais que o Juscelino Filho. Então eles querem atacar o Flávio Dino, reorganizando assim a oposição, porque a oposição está completamente perdida. Tanto é que até o Eduardo atacou o Flávio Dino ameaçou o Eduardo de processo, e aí o Eduardo ficou todo, não me processa não, Flávio Dino. Também já fiz comentário, link aqui no card. Mas nós vamos ver justamente essas posições, essas frustrações dos bolsonaristas que querem o Aue, enquanto uma parte considerável do Centrão, o que eles querem? Eles querem que haja um bom andamento da política para que eles possam se perpetuarem, eles possam continuar vencendo disputas. Tanto é, pessoal, que o PT tem negociado com o Arthur Lira a relatoria da medida provisória que restaura o Bolsa Família. Ah, mas o Bolsa Família já saiu? Já saiu, mas o que vai acontecer? Esse projeto vai ter que passar também pelo Senado, pelo Congresso, melhor dizendo. Porque foi uma medida provisória, ela precisa ser aprovada pelo Congresso. Então o que o PT tem negociado com o Arthur Lira? O PT quer entregar a relatoria do projeto do Bolsa Família para alguém da oposição, para algum aliado do Arthur Lira. Porque assim reduz as oposições, as rejeições, a indisposição da oposição com relação a esse projeto e é um ativo político importante. O Renan Calheiros foi o relator do Bolsa Família lá atrás. E ele usa isso no currículo dele. Claro, é um projeto que traz votos, que tem impacto em bases, tem impacto de votos. Então todo mundo quer ser o relator desse projeto. E isso facilita também a entrada para as bases do governo. Da mesma forma que o Arthur Lira está querendo jogar a relatoria do marco fiscal do Fernando Haddad para alguém da sua base aliada ou para alguém do PP, porque assim ele vai conseguir puxar o PP para dentro do governo. É uma jogada, né, pessoal? Mostrando que a base está sendo construída, toda essa base de apoio do Lula está sendo construída no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, contrariando e contradizendo muitos comentaristas políticos. Porque o Lira, ele está mais fraco esse ano. A gente sabe disso. Ele perdeu o orçamento secreto, tem lá umas emendas aí para receber, que ele tá brigando principalmente com o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas tudo isso vai ser recebido. Só que quando essas emendas secarem, como que ele vai fazer? Ele tá mais fraco. Ele não tem poder para negociar como ele tinha anteriormente. Então os poderes do Arthur Lira hoje advêm do Lula. É o Lula que está colocando um papel importante do Lira como um articulador do governo com a Câmara dos Deputados. O Lula poderia usar outras emendas, como no caso as RP2, para negociar com os parlamentares, mas ele quer colocar o Lira lá para dar uma função para ele. Já expliquei todo esse enfraquecimento do Arthur Lira, também tem link aqui no card. Então quanto mais perto o Lira estiver do Lula, mais enfraquecidos estarão os bolsonaristas. Não vou ser ingênuo aqui, achar o Lira morre de amores pelo Lula. Não, claro que não. Isso tudo é pragmatismo puro da política. E por falar em pragmatismo puro, a CPI dos atos antidemocráticos no Senado já acabou. Tinha lá 38 assinaturas que foram coletadas pela Soraya Tronic, logo depois que os atos bolsonaristas aconteceram em Brasília. No calor do momento, a base de Lula também assinou, mas com o passar do tempo, o número de deputados, de senadores passou de 38 para 15, são necessários 27, então não vai sair e nem os bolsonaristas se dedicaram na abertura dessa CPI no Senado, porque eles estão focados na CPMI
que essa daí que está sendo desidratada, né, gradativamente. Então essa do Senado não vai sair. Havia também outros problemas, como por exemplo, foi coletadas as assinaturas na legislatura passada, então tinha toda essa questãozinha burocrática para ser resolvida. E eu quero que você coloque nos comentários, Lira atuou ou não para desidratar essa CPMI?